Vamos começar aqui a nossa live de hoje e eu estou aguardando aí pastor Wagner Germano, lá de São Paulo, que vai participar conosco aqui dessa live e eu tenho certeza que será uma benção. O tema de hoje é bem propício ao momento em que nós estamos vivendo e eu tenho certeza que dá para a gente aprender muito junto aqui através dessa live de hoje. Eu eu gostaria de saber, quem já está na nossa live aí, se o som está saindo bem, está dando para ouvir bem o som aí, ou se o som ainda está muito baixo. Poderia me ajudar aí, só me informar se o som está normal, se o som está indo bem aí na live ou se ainda está baixo. Só aguardar o pastor Wagner Germano, que convidei ele para estar comigo nessa live. E nós vamos falar hoje sobre verdades bíblicas que todas as igrejas deveriam saber. Vamos falar sobre algo muito importante. Eu tenho a convicção de que tem muita coisa que nós vamos falar hoje que talvez você não tenha ouvido e talvez você já ouviu e lamentavelmente vai compreender que hoje existem algumas coisas que são faladas que não são bíblicas e algumas questões que são bíblicas e não são mencionadas. Então, assim que o pastor Wagner entrar, nós já vamos iniciar. Pastor Lenildo já entrou ali também, Luana, com os irmãos. E eu preciso só saber se o som está funcionando bem aí. Se o som está chegando bem para vocês aí, está dando para ouvir direitinho a live, para que fique fácil da gente começar. Tem alguns irmãos já entrando ali. Pastor Lenildo lá do Espírito Santo já está conosco ali também. Irmã Sunamita, pastor Ricardo Canali. Deus abençoe sempre, pastor Ricardo. Muito obrigado, viu? Obrigado. Se o som já tá bom aí, já tá ótimo. Fico feliz que nós podemos já dar o início. Agora, eu tenho certeza que é um tema que quando algumas pessoas viram aí no anúncio da live, vai falar sobre verdades que toda igreja deveria saber. Nós vamos falar sobre alguns pontos importantes aqui. Pontos que nós precisamos analisar biblicamente. E se nós não analisarmos de acordo com a Bíblia, acabamos cometendo erros comuns, erros muito simples, que fica difícil até da gente explicar sem uma base bíblica. Agora eu preciso, estou aguardando aí só o pastor Wagner e já está chegando alguns irmãos ali, José Geraldo também, João Alves, irmão Marcelo de Oliveira, lá de Barra de São João. Diácono Marcelo, Deus abençoe vocês. Com certeza Deus tem algo sobrenatural para a nossa vida hoje aqui. Vamos falar sobre um assunto muito importante. Um assunto que talvez seja um dos maiores problemas que a igreja evangélica tem vivido hoje. Talvez seja um dos maiores problemas que a igreja tenha vivido. E nós vamos analisar em alguns segundos já, alguns minutos, nós já estamos iniciando aqui, para com certeza analisar textos que vocês também vão poder nos ajudar. Nós não somos donos da verdade. O que dissermos aqui, que você discordar, tiver base bíblica, pode falar. Irmã Keila, irmão Lucas também já entraram ali, Deus abençoe vocês. Nós já vamos iniciar em breve aqui essa live, e com o pastor Wagner Germano, e ele está demorando um pouco a entrar aí. Nós já vamos começar a live para falar de assuntos, para que a gente não demore muito com a live, vamos falar de vários assuntos, mas um principal, que tem sido, na verdade, um dos maiores problemas da igreja evangélica hoje diante do evangelho.
Bom, vamos lá. Enquanto o pastor Wagner não entra, eu vou falar sobre alguns assuntos importantes com vocês aqui. Grande questão que algumas igrejas precisam analisar, aliás, todo o evangélico, todo servo de Deus, todo mundo que confessa a fé cristã, que acredita na palavra de Deus, precisa analisar. Algumas pregações, algumas menções de púlpito dizem que uma mentira falada várias vezes, ela acaba virando verdade. E então existem coisas que são faladas repetidamente há muito tempo e, infelizmente, muitas pessoas passam a acreditar que aquilo que é a verdade. Vou dar alguns exemplos aqui de pregações, por exemplo, coisas que nós ouvimos que nós não temos a base bíblica para isso. Um exemplo disso é quando você ouve pregar que Maria Madalena era uma prostituta. Que Maria Madalena era uma prostituta, e isso não está na Bíblia. Não tem base bíblica nenhuma para dizer que Maria Madalena era uma prostituta. Mas, lamentavelmente, nós ouvimos isso várias vezes, dizendo, olha, Maria Madalena era uma prostituta, Maria Madalena, ela foi pega em ato de adultério, mas a Bíblia não menciona nada disso. O que a Bíblia diz é que ela tinha 7 demônios e Jesus expulsou todos eles dela. Um outro fato muito interessante, que é muito pregado, é que quando Saulo tem um encontro com Jesus, que Jesus muda o nome de Saulo para Paulo, também não está na Bíblia. São fatos que não estão escritos na Bíblia Sagrada. Mas é muito pregado. E eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram coisas parecidas assim. Porque, na verdade, Saulo era o nome hebraico. E Paulo era o nome em latim usado entre os romanos. Então, a Bíblia diz lá em Atos 13, versículo 9, assim: e Saulo, que também é Paulo, porque é o mesmo, não mudou o nome, não existiu essa mudança, essa alteração de nome. Outro fato importante é que Elias foi levado num carro de fogo ao céu. Isso também não está na Bíblia, porque a Bíblia diz que um carro de fogo separou Elias de Eliseu e ele subiu ao céu em um redemoinho. Então ele não subiu ao céu num carro de fogo. Outro fato importante é João 16, versículo 33. Quando a Bíblia diz assim, Jesus dizendo, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Para por ali. Só que é normal a gente ouvir pessoas falando que Jesus disse o seguinte, eu venci o mundo e vós também vencereis. Aí já é um cumprimento pessoal. Parece que o pastor Wagner está tentando entrar ali. E deixa eu ver se eu consigo com o pastor Wagner aqui entrar. Pastor Wagner. Parece que ele está tentando entrar ali. Aí, pastor Wagner. Glória a Deus, bênção, meu amigo, você chegar agora. Glória a Deus. Meu pastor e eu acompanhei aqui alguns instantes, estão tendo um probleminha técnico aqui. O senhor falando em relação à questão de Elias, né? Foi muito profundo essa questão. Muito profunda. Agora, pastor Paulo, me fala uma coisa. O senhor estava falando aí de João, que tem de bom ânimo, que quando Jesus disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e parece que a gente acrescenta aí, se ele venceu, nós também venceremos? Como que é essa questão, meu pastor? Exatamente. A grande questão é que a Bíblia diz assim, no mundo tereis aflições. Sim.
tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E alguns complementam por conta própria e diz assim, e vós também vencereis. Isso Jesus não disse, ele só disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Pastor Paulo, agora deixa eu fazer uma pergunta para o senhor que para mim é um mestre, é um dos maiores exegetas que eu conheço de Bíblia, e olha que eu conheço gente, o senhor sabe disso. Inclusive estou aqui, ó, na nossa live, tá, com um livro que o senhor escreveu. Para quem não sabe, viu, gente, Pastor Paulo, escritor, tem esse livro aqui que é fora do sério. Para quem quiser interpretações da linguagem figurativa e ilustrativa da Bíblia, precisa adquirir esse livro para enriquecer os sermões, viu, Pastor Paulo? Bom, quem não tem... fez até uma propaganda do meu livro aí, né, Pastor Wagner? O senhor vê quanto que eu brigo com o senhor para o senhor fazer propaganda desse livro, falar, mas parece que o senhor só quer que esse livro fique no meio dos íntimos. Porque o senhor não anuncia. Então tá aqui, pastor, esse livro é uma benção. Mas conclui para mim, meu pastor, por gentileza. A grande questão, comecei já falando, porque... Sim. O som tá saindo bem aí? O som tá saindo bem aqui. Tá ouvindo aí direito? Tô ouvindo bem. A grande questão, eu comecei a falar enquanto você não entrava na live, é o seguinte, vários textos que são pregados erroneamente que não estão escritos na Bíblia Sagrada. Agora, um interessante que eu quero pegar aquele ponto mais importante, que é o que mais tem prejudicado a igreja evangélica hoje diante do evangelho, mas eu gostaria de citar só um detalhe importante. Um dos textos mais pregados erroneamente em púlpitos, principalmente nos púlpitos pentecostais e neopentecostais, é que Jesus, após ressuscitar, ele foi ao inferno, tomou a chave da morte e do inferno. Já viu alguém pregar sobre isso, Pastor Wagner? Meu amigo, eu já vi gente falando que o Jesus foi lá e até pisou na cabeça dele. Então, a grande questão é essa. Porque se você analisar, empolgar no meio da pregação, você acaba cometendo erro. E eu acho que será que o meu problema é aqui? Pastor Paulo, me dá 30 segundos. Eu saio e volto em 30 segundos. Tá me ouvindo bem? Eu tô ouvindo o senhor me ouve? Tô te ouvindo. Ok. Eu acho que o pessoal tá reclamando do som. Agora eu tentei... Não, então, parece que é o meu que tá... Ah, tá. Então, pera aí, então. Ó. Porque tá aqui, ó. A Ju tá dizendo, o áudio tá dando retorno. E não tá dando para entender. Melhorou, não? Ah, estão dizendo aqui que é o áudio do senhor que tá ruim. Tira o fone de ouvido. Já tirei. Meu Deus, é forte. Ó, Leonildo Santos tá aqui com a gente, Pastor Paulo. Que bênção. Rapaz, eu tô tentando compartilhar a live aqui e eu não estou conseguindo, meu pastor. Só um minuto que a gente... Melhorou? Um outro fone. Maravilha. Vamos tentando que vai dar certo. Vê se o tom agora tá ruim, né? Melhorou? Agora melhorou. Fala de novo, pastor Paulo. O som está melhor agora? Para mim tá melhor. Para os irmãos que estão ouvindo, tá bom, gente? Eu acho que o pessoal não tá ouvindo. Oxe, não. Será que... deixa eu só puxar uma questão aqui que eu tô precisando ver aqui. Eu não tô conseguindo ver a nossa live no computador. Eu quero ver se o problema é... E aqui a gente já tem que desligar o Viva Voz. Mas quem tá com o Viva Voz ligado? Será que é eu? Não tem Viva Voz ligado aqui, não. Será que tá aqui? Está aqui comigo. E agora? Gente, vamos falando aí que na hora que a gente começar, a gente não vai poder parar. Será que agora melhorou? Realmente o som...
Ok. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Clique para expandir. Deixa eu... Meu líder, me dá 30 segundos. Eu vou sair e vou voltar. Tá tentando ver se agora melhora? Eu não sei se é o meu som. Agora eu consigo já ver o comentário dos irmãos aqui. O som agora está melhor, porque eu não estou conseguindo. Estava ouvindo o retorno só da minha voz aqui. Ah, pode ser que a irmã Ju ali está falando que acha que os dois têm que estar com o fone na mão, não dá retorno de voz. Vamos ver agora se ele consegue entrar de volta. Agora está bom, agora está funcionando bem, né? Pastor Lenildo, pode ser que ele deixou talvez lá o notebook dele no Viva Voz e isso aí atrapalhou um pouco. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Pastor Wagner. Maravilha. Você tá com fone aí, não? Meu líder, eu tô sem fone. Eu não tô com fone então, aqui. Ele deve estar no Viva Voz, o seu notebook aí, não? Não, meu notebook está desligado porque, na verdade, eu não consegui fazer a chamada pelo notebook. Então, tava normal o som. Agora eu acho que piorou de novo. Piorou. Tava normal. Tá ouvindo bem agora? Eu tô ouvindo bem. O senhor tá me ouvindo? Tô ouvindo. Pergunta aí pastor. Tá tudo bem? Agora tá bem? Piorou, olha lá, o som de novo, piorou. Agora voltou. E agora, tá melhor? Acho que agora ficou normal. Se alguém puder aí, só gente? Confirmar pra gente se tá normal o som aí. Ó, o seu áudio tá bom. Pera aí, vamos ver aqui. Bom, pastor, mas quando ele liga o seu som, volta 2 vezes pra gente. E agora? Melhorou? Parece que melhorou. Ah, então tá ótimo. Então vamos lá, pastor Wagner. Vamos voltar ao assunto. Sim. A gente já ouviu muita pregação de cidadão dizendo o seguinte, que Jesus, após ressuscitar, ele foi até o inferno e tomou de Satanás a chave da morte e do inferno, das mãos dele. Só que isso não está na Bíblia. E é bacana que alguns até empolgam na hora que estão falando. Você já ouviu essa pregação, não já, pastor Wagner? Muitas vezes, meu líder, muitas vezes. Muitas vezes. Ó, pastor Anderson está aqui, Deus abençoe, Meire Neves está aqui também. É bom você citar o nome dos irmãos, porque eu não estou conseguindo ver aqui do meu vídeo, tá? Maravilha. Maravilha. Então a gente... Odair, Deus te abençoe no nome de Jesus. Então, pastor Paulo, agora, qual é a grande questão? A Bíblia diz que nós não podemos julgar o profeta, correto? Correto. Mas nós devemos julgar a profecia. Ok. Então, veja bem, nós não podemos julgar o vaso que Deus está usando, mas nós precisamos analisar o conteúdo que ele se ministra. O grande problema da igreja hoje é que ela vive no glória, no aleluia, no manto, e esquece de analisar o que está sendo ministrado. O próprio Jesus disse que teria falsos profetas. Mas o grande problema, pastor Wagner, que eu vejo nisso, talvez Sim. nem é uma atitude de falso profeta. É uma atitude de empolgação. O camarada já ouviu falar isso várias vezes. Eu disse agora há pouco, antes que o pastor entrasse, que Sim. dizem que existe uma frase que diz que uma mentira falada várias vezes, ela vê a verdade. E o camarada talvez no auge, por isso que eu disse, principalmente no meio pentecostal e no meio dos neopentecostais. Na hora da pregação ele empolga, e alguns vêm até marchando no púlpito dizendo, e Jesus entrou lá, pisando, e chegou no inferno, e tomou a chave da morte, e o povo fala em língua, pula, dá glória a Deus, e está tudo certo. Só que são pregações que não estão na Bíblia. Coisas que são antibíblicas. Certo. Pastor Paulo, agora o senhor falando nessa questão, o que eu fico aqui pensando? Fala que Jesus tomou a chave, mas o que é a chave? Essa chave nunca esteve na mão do diabo, ela sempre esteve na mão de Deus. A chave da morte e do inferno, Satanás é um indivíduo
que ele não manda nem na casa dele, porque ele não tem nem a chave da casa dele. Agora, Misericórdia, pastor Paulo. no meio da empolgação, da pregação, muitas vezes a pessoa cita isso. Agora, vamos tocar o assunto principal? Porque, infelizmente, nós Sim. tivemos esse contratempo do som da live aí. E vamos lá, pastor Wagner. Lamentavelmente, hoje nós temos várias vertentes teológicas, e graças a Deus por isso. E eu quero até relembrar, falar com os irmãos que entraram depois que eu tinha citado aqui. Eu e o pastor Wagner não somos dono da verdade. O que vamos citar aqui, se você tiver uma base bíblica, pode comentar aí, não está dando para me ver quem está entrando nos comentários, mas o pastor Wagner vê dali e me fala. Sim, mas agora, pastor Paulo, só um detalhe. Nós não somos donos da verdade, correto? Correto. Quanto a isso, tudo bem. Só tem um detalhe, meu pastor. Para combater o que nós estamos falando, não basta ter um pensamento. Precisa ter uma base bíblica. Isso aí, tem que estar escrito na Bíblia. Tem que ter uma base bíblica. Então vamos lá, o que mais tem atrapalhado a igreja hoje, pastor Wagner? Na sua mente, qual é a vertente que eles têm usado? Vamos chamar até de vertente teológica? Que tem usado hoje no meio das igrejas evangélicas, que mais tem atrapalhado a igreja diante de um verdadeiro evangelho, de um evangelho puro hoje. Eu não vamos entrar aqui em detalhe de doutrinas de igrejas, né? Porque é bom os irmãs que estão nos assistindo saber que existem doutrinas bíblicas e existem costumes chamados também de doutrina da própria igreja, coisas pessoais daquela igreja. Mas vamos lá, doutrina bíblica, que lamentavelmente tem sido ferida com atitudes hoje no seio da igreja evangélica. Olha, meu pastor, antes de comentar com o senhor a questão, quero agradecer aqui ao meu amigo pastor João Carlos de Astolfo Dutra, viu? Um grande amigo nosso que está nos acompanhando aqui. Boa noite, Deus abençoe no nome de Jesus. Deixa eu só ver se alguém mais falou. Pastora Cleide também está aí. Pastora Cleide está aqui. Alexandre Marques, Deus abençoe a sua vida no nome. Cleide Silva, a paz do Senhor, paz do Senhor. Então, veja bem uma questão, pastor. Eu acho que a primeira coisa que ela precisa entender é a Bíblia, tá? Ela foi escrita para 3 tipos de pessoas. 3 tipos. Para os judeus, para os gentios e para a igreja. O grande problema é o seguinte, é que estão pegando coisa que é dos judeus, que esse aqui é a fase mais complicada que tem. Lamentavelmente. Você entendeu? E ele não traz para os gentios. O povo hoje pega o que é para Israel, para os judeus, e quer colocar dentro da igreja. É como se fosse querer fazer um enxerto. Eu não sei se o senhor já mexeu. O senhor não, porque o senhor é um homem culto, né? Mas como eu já fui miserável, hoje eu costumo dizer que eu sou pobre, mas eu já fui miserável. Então o que acontece, meu pastor? Seringueira. Faz um enxerto da seringueira. E enxerto em outras árvores. Então estão querendo fazer o quê? Estão querendo pegar o que é para Israel e enxertar na igreja, pastor Paulo. Eu não sei se o senhor concorda com essa questão. Exatamente. O grande problema é o seguinte. Agora eu acho que a gente vai arrumar até uma briga aqui, viu, pastor Wagner? Vamos arrumar até uma briga. Porque algumas pessoas ficam até chateadas de ouvir uma verdade. Vamos analisar biblicamente. Lamentavelmente, o judaísmo tem entrado no meio da igreja. E isso é um problema antigo, isso é um problema desde a igreja primitiva. Quando tem aquele problema lá, Atos capítulo 15. Atos capítulo 15 tem um problema do rito mosaico. Por quê? Ali, alguns judeus se converteram ao cristianismo e queriam impor aos irmãos que os irmãos tinham que guardar a lei mosaica. Eles queriam que os irmãos fossem circuncidados e que guardasse todos os rituais da lei mosaica, e foram repreendidos por isso. E quando fazem a reunião toda, Pedro deu uma palavra, Tiago toma a palavra, versículo 28 e 29 do capítulo 15 de Atos, ele diz assim: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo não lhes impor coisa alguma,
a não ser estas coisas necessárias, que vos abstenhais do sacrificado ao ídolo, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Se fizer isso, bem vos vá. Olha bem a palavra, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Então a exigência agora, o parecer agora não é só de Tiago, o parecer agora é do próprio Espírito Santo. Pastor Paulo, agora olha que interessante. Isso é uma coisa que me chama a atenção. E pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Eu acho que aqui é uma coisa muito, muito profunda. Existem coisas que parecem bem aos meus olhos e bem aos olhos do Senhor e a muitos líderes evangélicos. E o Espírito Santo está lá se contorcendo, dizendo, não é isso. Esse é o problema. Aí eles se preocupam mais com o que dá certo, com aquilo que é certo. Que é um grande problema. A grande questão é essa. Então vamos direto ao assunto. O problema, meus irmãos, é que o judaísmo tem penetrado no meio de nossas igrejas e tirando as pessoas da graça e levando eles para obedecer rituais que não são para nós. O pastor Wagner bem disse aí, tem coisas que foram escritas para os judeus, coisas para a igreja. Então, alguém diz assim, a igreja é o Israel de Deus. Não, pelo amor de Deus, Israel é Israel, igreja é igreja. A primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo foi Gálatas, embora não esteja na ordem cronológica, porque quando a gente pega a ordem normal na Bíblia das cartas de Paulo, a gente vai Romanos, 1º e 2º Coríntios. Agora, a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo foi a carta aos Gálatas. Qual era o objetivo principal da carta aos Gálatas? Combater os judeus que estavam forçando os irmãos convertidos ao cristianismo a guardar a lei. Paulo chega a dizer no capítulo 5, versículo de número 4, que quem se justifica pela lei da graça caiu. Aí, olha, pastor Wagner, agora é que eu te falei que nós vamos comprar uma briga, porque isso aí fica meio pesado. É igreja ou é cristianismo? A igreja pertence ao cristianismo. Judaísmo é outra coisa completamente diferente. Eu não tenho que guardar a lei, eu não tenho que comemorar a festa judaica. E agora ficou uma coisa bonita, que para chamar a atenção, para dizer que a igreja é bem espiritual, o que a gente faz? Pega uma bandeira de Israel, traz para a igreja para dizer que amamos Israel, para mim amar Israel e para mim orar por Jerusalém, necessariamente eu não tenho que ter a bandeira, senão eu não posso orar pelos países que eu não tenho a bandeira. Não, agora, espera um pouquinho, pastor Paulo. Então, quer dizer que eu coloco uma bandeira de Israel dentro da minha igreja, ok? Ok. Maravilha. Tudo bem. A pergunta é, pastor Paulo, e se entrar alguém da Síria? Querer soltar uma bomba dentro da igreja, né? Não. Luciano Gonçalves, Deus abençoe a sua vida. Não, porque veja bem, pastor Paulo, se entrar os israelitas, os ismaelitas, os árabes, se entrar um árabe dentro da minha igreja, eles se sentiriam o quê, pastor Paulo? Discriminados. Esse é um detalhe. Esse é um detalhe que eu não tinha nem parado para analisar. Realmente existe esse problema. Então eu tenho que pegar a bandeira de outras nações. O grande problema, pastor Wagner, é que muitos cristãos hoje, camarada é convertido, é bom crente, serve a Deus. O grande problema é que ele está preocupado em receber as bênçãos de Abraão. Ele está preocupado em receber as bênçãos do Monte de Gerizim, que foi ordenada para o povo de Israel, sendo que nós temos o dono da bênção, nós temos a presença do próprio Cristo sobre a nossa vida. E o escritor aos Hebreus diz assim, havendo Deus outrora falado aos pais, muitas vezes pelos profetas, a nós nos falou nos últimos dias pelo seu Filho, Jesus Cristo. Então vamos lá. Um detalhe muito importante, hoje dentro das igrejas coloco, aí você pode comentar dentro daquilo que você achar melhor. Chofar, vão tocar a corneta agora, porque lá em Israel tocou e deu certo. Eu não estou dizendo que para o povo de Israel isso não funcione.
Em 1999, há 21 anos atrás, eu estive na Festa das Trombetas. Pastor, eu me lembro até hoje o nome do pregador. Pastor Ron Keaton, é um judeu americano. Ele esteve pregando lá, tocou o chofar, ainda falou com o povo que estava lá: olha, nós vamos tocar o que nós aprendemos com os nossos pais, 2 silvos curtos e um longo. E ele tocou. E ele falou: e quando eu tocar, vocês vão gritar pelo nome de Deus. E o Minas Centro quase veio abaixo, porque uns gritavam Yeshua, outros gritavam Jesus, outros gritavam Deus, outros gritavam Jeová, cada um gritava o que queria. Mas eles tocam chofar e com eles dá certo, com eles funciona, porque eles são judeus. Agora, desde que converteram ao evangelho, desde que estão no cristianismo, eu não estou mais debaixo da lei. Agora eu estou debaixo da graça. Então, chofar é uma coisa. Aí trazem a arca. Pastor Wagner, um dia eu achei uma coisa muito interessante. Lógico, eu não vou citar nome de igreja, mas eu estava em um culto em uma determinada cidade, um culto de ensinamento, culto que dentro da Assembleia de Deus nós chamamos de culto de doutrina. E o pastor, nesse culto de ensinamento, ele falou muito sobre o judaísmo, contra o judaísmo, que nós não temos que aguardar o judaísmo, não temos que obedecer porque fomos libertos, estamos agora debaixo da graça, não precisamos obedecer à lei mais. Aí eu observei um fato interessante: enquanto ele pregava, na parede da igreja tinha uma arca grande, pendurada na parede da igreja. Agora, como que eu falo contra o judaísmo e eu tenho o maior símbolo do judaísmo comigo? Ô, pastor Paulo, ó, sabe quem está assistindo a gente aqui agora? Geraldo Gomes, o dono da RCW TV. Privilégio, hein? Esse é o cara que, para mim, é um dos melhores, não. É o melhor de Juiz de Fora e região, viu? É um prazer. Pode parar de chalerar o Geraldinho agora, que ele não é judeu, não, tá? Chegou o pastor Leandro Justino também entrou aí. Deixa eu só ver aqui, ó. A Ellen França, Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. Patrícia Ferreira Lopes, a paz do Senhor, Deus abençoe. Meu amigo, qual é a grande questão? Vamos entrar aqui na questão da arca. As igrejas, elas colocam a arca. Ó, pastor Silvio Zibinato, Deus abençoe o senhor no nome de Jesus. Pastor Silvio Zibinato é pastor aqui no Fátima, em Hortolândia. Amém. Sábio, esse é sábio, viu? E o que acontece? Eu trago a arca para dentro da igreja, ok, pastor? Okay. Para simbolizar o quê? Seria, para Israel, simbolizava a presença de Deus entre o povo. Naturalmente, se você leva ela para o público, você está levando ela para representar a presença de Deus. Deveria ser. Mas, pastor Paulo, veja bem uma coisa. A arca e nada é a mesma coisa. Agora tem gente que vai me bater. No cristianismo, sim. A arca já não faz mais efeito. Não, mas em Israel também a arca e nada é a mesma coisa. Aí você fala assim, não é possível, pastor Wagner. Escute isso. A Bíblia diz que os filisteus cercaram Israel de tal maneira que Ofni e Finés pegaram a arca e levaram para o meio do arraial. E houve aquele alvoroço, não, Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui. Deus estava lá, pastor Paulo? Perderam a batalha. Naquele caso, no Antigo aí, está falando da Antiga Aliança. Naquele tempo, sim, a arca simbolizando a presença de Deus, porém, Ofni e Finés estavam em pecado. Então não adiantava querer carregar a presença de Deus estando longe dele. Mas veja bem, dentro daquela arca estavam as leis, estavam o maná, a vara de Arão, ok? Maravilha. E resolveu alguma coisa? Não. Detalhe, pegaram a arca e levaram a arca. Pastor Alex, Deus abençoe no nome de Jesus. Vamos fazer considerações aqui. Suelen II, Deus abençoe no nome de Jesus. Veja bem, meu pastor, levaram a arca como símbolo da presença. Os irmãos católicos, me perdoem que estão assistindo aqui, não tem nada contra. Nada contra, cada um é cada um. Certo? Cada um com a sua fé. Nós não estamos aqui para discutir fé. Claro. Porque tem gente que tem fé na arca, pastor. Paciência. Nós estamos aqui só para falar verdades bíblicas. Nós não estamos aqui hoje para colocar... não. Agora, deu vitória para Israel? Naquele momento? Naquele momento, não. Não. Agora, uma coisa interessante, pastor Paulo, é que a arca
vai ter sido levado embora, os inimigos levaram a arca embora. Não, o senhor compreende isso? Porque a presença de Deus para se manifestar, ela não depende em si do objeto, ela depende da condição espiritual de quem está invocando a presença de Deus. Agora vamos Então, lá no tempo que você disse, você pega e leva para o altar, e aí? Aí é o ponto, meu pastor. Isso me deixa um pouco preocupado. Porque a Bíblia diz que ninguém podia tocar na arca. Só o sacerdote podia carregar. Opa! E no Santo dos Santos, só o sumo. De ano em ano. E detalhe, então quer dizer que o povo nunca via arca. A não ser quando a tenda era desmontada e levada. Eles não podiam tocar, mas ela andava diante deles, né? Mas eles não podiam tocar nela, só o sacerdote. Mas quando ela estava no Santo dos Santos? Não, só o sumo sacerdote. Então, ok. Agora vamos partir desse princípio. Aí, a Bíblia vai dizer que usar, por tentar impedir da arca cair, porque se nós for entrar aqui na casa de Obed-Edom, aí nós vai ficar. Aí tem gente que vai ficar mais doido ainda. Vamos pular. A Bíblia diz que Uzá tocou na arca e foi minado. Porque ele não podia, não era sacerdote, ele não podia tocar na arca. Então quer dizer que quando eu coloco a arca no altar, abre aspas. Se ela tivesse o mesmo poder de quando estava na antiga aliança lá, no meio do povo de Israel e Moisés, o que acontece? Quem tocar nela seria fulminado. Ok, aí Jesus vem e diz: vinde a mim. Na arca não pode encostar, porque quando você vai pegar no livro de Josué, o povo tinha que manter uma distância e olhar, tinha que manter uma distância. Então, quando você leva a arca para o altar, automaticamente você está dizendo o que para o povo? Mantenha a distância do altar. Se for levar para a lógica do judaísmo, sim. Não, a lógica é bíblica. Aí o que acontece, pastor Paulo? O povo tem que ficar longe. Aí, no Antigo Testamento, tem a arca para simbolizar a presença. No Novo Testamento, nós temos a presença. Tudo apontava para a vinda de Cristo. Então, aí você disse o ponto-chave. Se nós temos a presença, para que o símbolo da presença? Para que isso? Para que eu vou querer o símbolo se eu tenho aquilo que é real? Paulo diz que todas essas coisas apontavam para as coisas futuras. Mas o corpo é Cristo. Então, o que acontece? Inclusive, vamos ser realistas. Antes que alguém comece a bater na gente, porque nós estamos falando da questão da arca. Nós não somos judeus, não somos judaizantes, nós somos cristãos, seguimos ao cristianismo. Nada dos rituais de Moisés nos interessam. Nada do chofar, do castiçal, da bandeira de Israel, da arca, do concerto, pode mudar a nossa vida. Agora, vamos pegar um ponto mais pesado, pastor Vai. Deixa eu só, aqui ó, Ronan Vicente entrou aqui agora, Cláudia Souza de Mar de Espanha, Deus abençoe no nome de Jesus. Alex Nunes, lá de Astolfo Dutra. Depois o senhor põe aqui o nome da igreja do senhor para mim, porque tem o pastor João Carlos, que é de Astolfo Dutra, Campestre, ou o pastor Alex é de Campestre. Deus abençoe. Amém. Pastor, agora veja bem, é uma questão interessante. Na arca, se toca, morre. Correto? Correto. Só podia tocar o sacerdote. O sacerdote podia tocar. Isso. Agora, veja bem, uma mulher do fluxo de sangue. Tocou em Jesus e foi curado. Tocou na orla, nem tocou nele, tocou na orla do vestido. Agora, olha que interessante, pastor. Segundo a lei judaica, a tradição judaica, se aquela mulher fosse pega, ela era impura e apedrejada. Sim. Enquanto a arca mata quem toca, Jesus cure da vida. Agora, então, essa é a questão. Eu queria que os irmãos entendessem que o nosso negócio não é. Nós não estamos aqui falar de verdades bíblicas. Para despregar ninguém. Não estamos aqui para despregar o que tem pregado em algumas igrejas, não. Para dizer o que é verdade bíblica. Porque o que está me deixando nervoso, pastor, vai sair, chega a me deixar indignado. Eles estão esculambando com o evangelho da graça, com o evangelho de Cristo. Então, aí começam a pôr objetos para substituir a presença e a glória de Deus, e isso é antibíblico. Aí, por exemplo,
eu trago a arca, aí vamos dizer, eu sou um camarada que defende, quero trazer a arca, isso é problema meu, tá certo? Eu respondo Ok. por isso. Porém, Jeremias capítulo 3, versículo de número 16, diz Deus falando com o povo diz o seguinte: será que quando estiveres na terra e se multiplicardes, quando Deus honrar vocês lá, nunca mais se dirá a arca do concerto, nem no seu coração subirá, nem mais Nem, falará nela. E aí? e nem réplica podia fazer. Não pode fazer réplica. Segundo o capítulo 3, versículo 16 de Jeremias, não pode ter réplica da arca. Não pode. O que é bom para o judaísmo, necessariamente, não é bom para a igreja. E eu não posso transformar a glória de um Deus presente, de um Deus vivente, de um Deus que salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, eu focar ela em um simples objeto. Ah, é simbólico. Tudo bem, é simbólico. Mas desde que você usa. Eu amo simbologia na Bíblia, tipologia, tanto o pastor Wagner falou do meu livro aí. Eu amo isso. Mas eu não, uma coisa é a linguagem figurada e tipológica, outra coisa é eu idolatrar em um objeto. Por quê? Na antiga aliança em Moisés, no meio do povo de Israel, existia objetos santos. Na nova aliança, não. Na nova aliança existem pessoas santas, objetos não. Essa é a grande questão, pastor. Sim, e pastor Paulo, uma questão aqui que é Jean Carlos Ferreiras, Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. E uma coisa que é interessante, meu pastor, é o seguinte: o problema não é só ser errado. O problema é as pessoas quererem enfiar isso goela abaixo dentro da igreja. Hoje, o que é a questão hoje? E detalhe, há uma disputa de quem faz a arca mais bonita. Não sei se o senhor já percebeu A isso. arca mais bonita, a maior e a mais cara. Você está entendendo? Tem um pregador que a gente aqui não vai citar nome, porque não cabe, vendeu arca a R$5.000. Aqui na minha cidade, Juiz de Fora, Minas Gerais, ele vendeu arca aqui por R$5.000, dizendo que Deus havia dito a ele, até inclusive vendeu talit também por R$2 ou R$3.000, dizendo que Deus disse a ele que quem colocasse o talit que ele trouxe de Jerusalém seria recebido as bênçãos de Abraão sobre a vida dele. Aí, pastor Wagner, surge Mas o espera aí, pecado. pastor. Aí surge Não, o mas pecado. aí entra uma questão, pastor. Mas a Bíblia não diz que nós já somos. Gálatas, se não me falha a memória, vai dizer que nós somos crentes em Abraão. Agora, veja bem, há uma grande questão aqui. Uma grande questão aqui. Para eu receber a bênção, e se eu não tiver R$2.000, eu vou morrer sem a bênção? Esse é o grande problema. Por exemplo, eu acredito em ato profético. Quero que as pessoas que estão nos assistindo, tem pastores da nossa igreja aí nos assistindo, membro. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu acredito em ato profético. O que eu não acredito é no ato profético que a pessoa tem que dar 50, tem que dar 100, tem que dar 200, senão não recebe a bênção. O milagre é só de acordo com o dinheiro. Nesse ato profético eu não acredito. Eu acredito em um ato profético que alcance vidas. Agora, pensa comigo, pastor Vale. Camarada tem uma arca, pegar uma arca. Talvez tenha alguém até nos assistindo agora, fala assim, meu Deus, estou com uma arca em casa, estou em pecado, o pastor mandou trazer. Não é nada disso, vamos lá. O pecado não está em trazer a arca para dentro da igreja em si, embora não vai fazer efeito nenhum, porque não muda a passa de vida um de ninguém. judaísmo. Não vai mudar a vida de ninguém, vai atrapalhar, porque as pessoas tiram o foco do Cristo ressurreto, da graça que pode me alcançar sem objeto algum e coloca num pedaço de objeto. Agora, o pecado começa quando o camarada diz assim: se você comprar essa arca por X, você vai ser abençoado. Alguns dizem ainda o seguinte: olha, eu estou indo lá em Jerusalém agora. Pastor Wagner, só abriu aspas aqui. Eu tinha até muita vontade de ir em Jerusalém, tá? Conhecer os lugares de perto, ver o túmulo de Jesus, ver a casa de Pedro. Eu tenho muita vontade de um dia, se Deus me der vida, ir lá, mas não para idolatria. Agora o Profetiza camarada na minha diz, vida isso. camarada diz assim, pastor Wagner, eu estou indo a Jerusalém. Está aqui uma camisa, um pano, uma bandeira, assina o nome de vocês aqui, que eu vou levar o nome de vocês para orar lá no Monte das Oliveiras. Ou eu vou mergulhar 10, 15, 70, 7, 200 vezes no Rio Jordão e você vai ser abençoado. Isso é idolatria, isso é pecado. Mas Não tem peraí, pastor, diferença nenhuma de um. Mas tem um detalhe. Mas tem um detalhe, pastor. O senhor está esquecendo.
você coloca o nome na bandeira, você coloca o nome aqui, mas coloca oferta, senão é igual Sedex. Aí, pode extraviar se não tiver selo. Pode extraviar, então, entendeu? Aí você... Não, eu sei que os irmãos que estão nos assistindo estão entendendo bem. Agora, olha bem, seja sincero, pastor Wagner, dentro disso que você falou. Sim. Então, você tem que pagar para ser abençoado. Não, e a bênção está lá em Jerusalém? Ô, pastor Paulo, eu, pastor Wagner, e o senhor sabe do respeito e o carinho que eu tenho pela vida do senhor. Tanto é que eu não... e é recíproco. Eu tenho alguns pontos e nós nos conhecemos há mais de uma década. Meu pastor, eu creio na questão de ato profético financeiro falando. Eu creio. Agora, o que eu não acredito é quando você pega um objeto, porque o cara que pega a arca, ele já vai induzir você a dar uma oferta. Uma troca de bênção. Está comprando o milagre. Vem cá. Agora, veja bem. E quantas pessoas viram e falam assim, não, se você pegar esse envelope aqui agora, você vai levar essa arca para sua casa, você vai ver, Deus vai salvar a tua família. Não vai, chefe. Coloca seu nome aqui, coloca esse envelope aqui, eu vou chegar lá no Monte das Oliveiras, eu vou queimar o seu pedido lá no monte e você vai ver o que Deus vai fazer. Vai fazer nada. E qual que é a diferença do Monte das Oliveiras para o monte que tem próximo à sua casa ou os montes bons que tem aqui em Juiz de Fora para a gente orar? Se é que tem a necessidade de orar no monte também. Isso aí é uma coisa que nós vamos falar em live depois. Eu oro no monte, gosto de ir no monte, sem dúvida. Mas se você orar dentro da sua casa, orar no seu trabalho, você pode orar dentro do seu banheiro, aonde você estiver, Deus vai ouvir a sua oração. Não é porque está no monte. Não, sim, agora sim, meu pastor, o que acontece? Qual que é a diferença do monte daqui e para o monte de Israel? Há uma diferença. Você tem que pagar muito caro para ir lá. Lá tá, segundo os cálculos que está aí, está R$16.000 para ir para ficar 7 dias. Então, agora, qual a grande diferença, meu pastor? Ir lá orar no monte lá, você quer ir lá orar? Então vira para os irmãos e fala assim, irmãos, quem pode me ajudar a ir a Israel? Não engana o povo. Porque isso é enganar. Eu vou pegar o seu projeto de vida, eu vou queimar lá no monte de Israel. Meu amigo, tem diferença nenhuma. Porque a Bíblia diz, entendeu? Que Deus é um Deus de longe e um Deus de perto. Agora, e Jesus disse isso para a mulher samaritana, né? A mulher samaritana falou assim, nós aprendemos que é aqui que nós devemos orar. Vocês dizem que é lá em Jerusalém. Onde é que tem que adorar a Deus? E Jesus falou, virá a hora e agora é em que não adorareis a Deus, nem aqui, nem lá. Mas adorarão, o Pai procura tais que assim o adore em espírito e em verdade. Então, se eu estou servindo a Deus em novidade de vida, se eu estou diante de Deus, onde eu orar, onde você orar, onde cada pessoa que está nos assistindo orar, Deus vai ouvir a oração dela. Não, e uma coisa interessante, pastor Paulo, agora que o senhor entrou nessa questão da oração do monte, a Bíblia, pelo contrário, ela não fala nem para orar no monte. Jesus orou no monte, ok? Mas ele disse, entra no teu quarto. Ora em secreto. Ora em secreto. E fecha a porta. Você está entendendo, pastor Paulo? Então, veja bem. Irmãos, entenda que nós não somos contra ninguém no monte, não. De forma alguma. Inclusive, eu vou no monte. Eu não vou. Vou lá pegar carrapato? Não vou. Agora, um dos homens mais usados por Deus, que eu já conheci na minha vida em dons espirituais, já partiu para a eternidade, lá de São Paulo, inclusive aí de São Paulo ele disse o seguinte para mim, eu nunca subi ao monte, todos os dons espirituais, todos os milagres que eu recebi foi de madrugada, orando na minha casa ou em vigília dentro da igreja. Pastor José Borges, que congregava na Igreja Deus e Amor, já partiu para a eternidade. Então, pastor, não muda nada o local. Eu tenho um claro. A pastora Cleide já comentou aí sobre a vassoura ungida, uva ungida, sabão ungido. Não, é muita... Vamos falar a verdade? É o que eu falei agora há pouco. Estão esculhambando com o evangelho. Aí depois que a gente faz uma live dessa, tem pessoa que liga e fala assim, tu não pode falar isso, não pode falar. Outro dia eu fiz uma publicação no Facebook, teve um pastor que me mandou uma mensagem pedindo para me tirar ela.
porque eu estava, como é que era? Desevangelizando, sei lá. Meu pastor, eu tenho uma questão comigo. E os irmãos aqui, me perdoem. Mas nós só mudou o santo. Trocou o São Jorge pela Rosa. A idolatria mesmo. E Deus não pode estar nisso, rapaz. Deus não pode estar nessa enganação. Agora, diz para mim uma coisa, pastor Wagner. A Bíblia diz em Efésios que é um só Deus, um só batismo. A Bíblia diz isso. Efésios capítulo 1. A minha preocupação é a seguinte. Você vai lá em Jerusalém. Você tem que batizar de novo, porque o seu batismo aqui não valeu nada? Porque a água de Jordão purifica. O que acontece lá na água de Jordão? Explica isso. Rapaz, eu acho que tem que pagar um dinheirinho lá para batizar. A foto também fica bonita. Então, mas como é que eu vou rebatizar? Então, eu não acreditei no meu batismo? Eu concordo, não, meu pastor, sim. Mas aí, agora tem uma coisa aqui, meu pastor. O senhor é de um tempo antes do meu. Eu tô com 36. Meu pastor... Eu só tenho 47. Então, nós é do mesmo tempo. Glória a Deus. O senhor é uma década à minha frente. Mas, meu pastor, os nossos pastores não queriam mídia. Os nossos pastores queriam alma. Os nossos pastores queriam um evangelho genuíno. Não sabiam. Pregaram muita coisa errada. Mas nunca inventaram o que não estava na Bíblia. Exatamente. Pregavam pela fé. Esses que só um parênteses, pastor Vá, esses que aí buscavam marca, punham castiçal, por falta de conhecimento, talvez teológico até, conhecimento bíblico, mas tinha uma coisa, a fé deles, a comunhão deles era tremenda. E outra coisa, não trocavam isso por oferta, não trocavam. Entrou aí o evangelista Rui Andrade, aí lá de Barra de São João, ainda comentou sobre o feijão ungido. Isso aí já é outro detalhe. Esse aí é... Não, mas esse aí no céu. Não, esse feijão... João e Maria chegou ao céu através de um pé de feijão, não é isso? O João e pé de feijão, né? Mas olha o interesse do feijão. O que o pé de feijão levava? A uma grança que botava ovo de ouro, rapaz. Os caras querem isso. Pastor, vamos voltar para o Judaí, senão vão bater em nós nessa live. Não, deixa eu só fazer as considerações aqui, ó. A Cristina Freitas, de São João Nepomuceno, povo de Minas Gerais, ligado com a gente. Guilherme Souza, Deus abençoe sua vida. Nicole Ferreira, isso, né? Minha esposa Tatiane Oliveira. Paulo Prete, né? Deixa eu ver aqui, Cleide Silva, nós já falamos. Maria Ângela, Deus abençoe sua vida também no nome de Jesus. Maria Ângela de Astolfo Dutra. Inclusive a Fátima Domingos, também minha sogra, está assistindo essa live no nome de Jesus. Mas, ô meu pastor, veja bem uma questão. O problema é o seguinte. A igreja hoje, ela não quer mais só simplesmente pregar o evangelho. Querem ser famosos. Lamentável. O senhor está entendendo? Eu não sou contra, porque tem ministérios bem-sucedidos. Agora, entenda uma coisa. Não é forçando que você chega. Não é forçando que você chega. Agora, não é oprimindo as pessoas que vai chegar. Sim. Sim. E uma grande verdade é o seguinte, meu pastor. O que nós precisamos tomar muito cuidado é o quê? Porque nós estamos desfocando de Jesus e dizendo que esse objeto tem poder de fazer coisas. Tirando a glória de Jesus e colocando um objeto. Sim. Olha só, meu pastor, que nem o nosso amigo do feijão. Que a gente não pode falar o nome nas lives, né? Não toca não. Que Deus abençoe ele lá onde ele estiver, pregando o evangelho. O João e pé de vamos feijão. Deixar o feijão. Vamos deixar o pé de feijão para lá. Meu pastor, o que acontece? Quantas pessoas, por acreditar na palavra dele, vão deixar de pagar conta para ter esse feijão? Essa é a minha preocupação com o evangelho. Por isso eu falo que estão esculhambando com o evangelho. Porque o camarada começa a fazer isso, escandaliza, e, na verdade, o evangelho é prejudicado por conta dessa enganação. Eu não tenho que pagar para ser abençoado. A bênção de Deus é de graça.
Tudo aquilo que o senhor tem que pagar para receber, então não é bênção, meu irmão. É igual o pastor Wagner, tem alguns irmãos que chegam na igreja e apresenta um carro novo que ele comprou, aí ele apresenta uma Bíblia junto, comprou em 60 prestação. E aí ele diz assim, nada conta, tem problema nenhum. Eu mesmo já comprei muito carro financiado, mas o camarada apresenta uma Bíblia que vai pagar 60 meses. Aí ele chega na igreja e diz assim, Jesus me deu esse carro. Não, ele não te deu. Ele está te dando saúde para você trabalhar e pagar o carro. Que se ele te deu, você não precisa pagar mais. Sim, agora é uma questão. Agora sim, meu pastor, questão de oferta. Vamos entrar aqui num ponto que isso me chama a atenção. Eu, particularmente, o senhor me conhece, eu sou um pregador nato da teologia da prosperidade. Nato. Agora, que eu não já não. faço. Mas assim, porque existem pessoas como eu que pregam a teologia da prosperidade, ok? Que eu não acho errada. Não acho. Não, dentro de uma base bíblica, não acho. Agora, tem um detalhe. Eu não sou a favor de negociar dentro da igreja. Como assim? Olha, eu vou aí na sua igreja, pastor Paulo, vou fazer uma campanha e do que eu levantar de oferta, 50% é meu. Mas agora os pastores estão mais espertos. Não estão dando mais 50%. É sócio, então? É sócio de Deus? O povo dá e ele leva 50%? É sócio? O senhor está entendendo? Isso eu não concordo. Agora, em desafios de oferta, em questão de oferta, eu acredito. Eu penso o seguinte, Agora, pastor Wagner, olha bem, sim, só um detalhe da oferta. sim. Se o camarada vai por 50%, por 30%, por 20%, por 40% para levar a oferta, o que ele vai fazer? Ele vai forçar o povo a ofertar, porque o interesse é financeiro. Ele já foi Vai com um extorquir. acordo financeiro, ele vai extorquir Não, o povo. ele vai extorquir. Ele vai extorquir. Aí o que acontece? Aí não tem como Deus agradar. Agora, vou aproveitar e abrir uma aspa aqui para a gente falar um detalhe muito importante. Confundem. Os pregadores, os pastores não podem extorquir, não podem explorar as pessoas, mas cada membro, cada obreiro tem que ter uma consciência. É nós que mantemos as igrejas abertas. Ainda mais nesse tempo de pandemia, de isolamento. Essa semana, 2 pastores, amigo meu aqui em Juiz de Fora, me falaram que não tem jeito, tinham que fechar a igreja porque não estavam conseguindo manter a igreja, membros não estão dizimando, não estão conseguindo. Agora, vamos dizer uma coisa: eu sou contra a pedição de oferta. Eu sou contra extorquir as pessoas. Eu sou contra dizer que se você der X, você é abençoado com Y e que se você semear muito, vai colher lá na família. E se você der uma oferta de X, sua família vai ser curada. Isso é mentira. Mas vamos lá. Não. Aqui entra um ponto. Sim, deixa mas o eu senhor digo concluir. assim, quando você paga para receber, não, se eu der X, o meu fulano de tal, meu pai vai ser curado se eu der Y. Se eu não der, ele não é curado. Então, esse é o evangelho que não existe. Agora, só que, de contrapartida, membros e obreiros têm que ter uma consciência. Eles dizimam e ofertam justamente para manter igrejas abertas. É justamente para manter as despesas da igreja. Então, é justo que sejam ofertantes e que sejam dizimistas. E eu acredito no seguinte, pastor Wagner, que o Espírito de Deus é poderoso bastante para tocar nos nossos corações e nos incentivar tanto a ser fiel no dízimo quanto nas ofertas. Agora, a grande questão nossa é quando o camarada faz aquilo que você falou agora há pouco. Colocar o seu nome na camisa, eu vou levar para Jerusalém. Mas é X. Se não der, não entra. Eu vi com os meus olhos ser separado. Olha, quem der X, eu vou escrever o nome na camisa e vou levar para o Jordão. Quem der Y, eu vou levar só para a oração no monte, mas só vai mergulhar no Jordão quem der X. Agora, que miséria é essa, meu pastor? E aí? É o que eu estou te falando. Eu acredito em ato profético, eu só não acredito na idolatria do Rio Jordão. Como eu não acredito na idolatria de Israel. Se eu colocar uma bandeira de Israel nas minhas costas, ou se eu pôr um kippah na minha cabeça, ou se eu colocar uma Metsussá atrás da minha porta, isso aí não vai mudar a minha vida. Eu aceitei Jesus. Ou então o urim tumim por dentro do paletó? Só falta isso. Fazer uma camisa com urim tumim aqui e dizer, eu sou o sumo sacerdote. Eu sou o sumo sacerdote. Então,
outro detalhe, pastor Wagner, já que nós estamos tocando nesse assunto, nós estamos aqui para Sim. falar de judaísmo, mas já que nós tocamos nesse assunto, alguns pastores dizem assim: eu sou sacerdote, então a primícia é minha. Toda primícia que você tiver é minha. Eu sou sacerdote, você dá para mim, nem é para ajudar a igreja, para mim. Aí eu fico pensando, se o camarada se põe na posição de sacerdote, então ele não pode comprar um carro, ele não pode comprar uma casa, ele não pode comprar uma fazenda, ele não pode comprar um sítio, ele não pode comprar nada. Porque se ele é sacerdote, a tribo de Levi, eles não tinham Não tem parte na direito da terra. herança. Eles não tinham parte na herança. Eles iam para sua casa, comiam, bebiam, dormiam e iam embora. Mas, Agora, pastor, tem um monte então, de eu gente quero que não é da viver. tribo de Levi, mas ó, tem um detalhe. Tem muita gente que não é da tribo de Levi e faz isso, hein? É isso que eu estou te falando. E Vai sem na falar, nossa casa, quer um outro judaísmo que entrou no nosso meio, que está arrebentando com o evangelho? Os fale cantores comigo. agora são levitas. Isso Mas peraí, voltando para o pastor, Antigo Testamento. mas Agora, pera um pouquinho. Mas o levita não limpava o templo? esse é o segredo. Os levitas hoje chegam na hora de cantar e saem antes do culto terminar, porque também, eu não estou generalizando, tá? Tem muita pessoa aí que é chamado de levita, homens e mulheres de Deus que são usados por Deus, que chamam eles. Mas eu estou dizendo o seguinte: o termo levita era para o Antigo Testamento, era o período do sacerdócio. E Sim. quando o sacerdote derramava o sangue do animal, fazia aquela lambança toda, aquela sujeira toda lá, quem limpava era o levita. E Agora, levita hoje limpa a igreja? eu queria isso, que se os cantores que querem ser levitas das igrejas, eles deveriam estar limpando as igrejas. Porque o papel do levita no Antigo Testamento incluía a limpeza da sujeira que o sacerdote fazia também, quando ele derramava o sangue. Então eu não posso viver parte do evangelho, da lei, viver parte da lei e não viver o restante, que a Bíblia não menciona que é para me guardar. Agora, dentro disso, pastor Wagner, só para. Sei que você precisa fazer a conclusão aí também, senão daqui a pouco Não, os irmãos não, saem é da porque nossa aqui, ó, live e dizem que nós estamos demorando demais. Olha o bem, pastor Francisco de Assis. pastor Francisco é uma benção, homem de Deus. Então, ele falou que, ó, a paz do Senhor, sou o pastor Francisco, e a oferta ouçada é dever de um membro. A grande questão é a seguinte: eu acho que a gente teria que ter uma live para falar só de oferta de dízimo, para não escandalizar ninguém, para mostrar as verdades bíblicas, sem enganação. Então nós já deixa aqui uma pré-agendada. Isso, vamos fazer uma outra para falar disso. Vamos. Agora, aí nós vamos esclarecer biblicamente o que é dízimo e o que é oferta. Tá? Para que as pessoas entendam. Porque se a gente falar em pouco tempo, só dando pincelada, as pessoas podem entender mal. E a gente Sim, não sim. consegue tempo para justificar. Mas dentro do judaísmo, quando eu aceito a fé, eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu não tenho que guardar aquelas besteiras mais de rituais, porque os rituais apontavam para Cristo. Os rituais apontavam para Jesus. As festas dos tabernáculos, a Páscoa. Então, se Cristo já veio, que é até uma frase que se usa muito errado, se eu estiver errado, você pode me corrigir aí, pastor Wagner, Claro. que gritam no púlpito assim: o melhor de Deus está por vir. Está nada, o melhor de Deus já veio, que é Não, pera aí, Cristo, então. Salvador da Então, pera um nossa pouquinho. alma. Então, pera aí. Existe algo melhor do que Cristo? Não tem, é impossível. Cura, Impossível. liberta, transforma, batiza. Agora, pastor Paulo, o que eu acho? Que a igreja ela precisa voltar a ser igreja. Sim, A igreja precisa voltar a ser igreja. exatamente. A Cleide Silva está aqui perguntando. Alguns pastores que ensinam que não devemos devolver os dízimos, porque isso faz parte do Antigo Testamento, que vocês têm a dizer. Cleide, nós vamos marcar uma próxima live, e talvez seja no próximo sábado, né, pastor Paulo? Sim. Para nós falarmos sobre essas questões. Só Agora, tocar no assunto, para alguns irmãos não ficar em dúvida. Só para lembrar, mas nós vamos falar isso no próximo sábado, na outra live. Jesus falou do dízimo em Mateus 23. Hebreus capítulo 7 fala do dízimo, então não é uma coisa só do Antigo Testamento, não. Não é. Não, é novo. Então, mas nós vamos entrar no detalhe. Mas, infelizmente, o grande problema, até a pergunta da pastora Cleide é muito importante. O grande problema, pastor Wagner, sabe o que é? A Pode me mídia falar, hoje é a coisa mais popular. Devido ao isolamento, fazemos live, membros, obreiros de nossa igreja, de outras igrejas, assistem live quase o dia todo, todos os dias,
pregadores e homens e mulheres que não têm compromisso com Deus, falam coisas sem provar nada na Bíblia. Então, Porque, as pessoas vão se enchendo de tudo que pastores falam e sem procurar na Bíblia, sem ter conceito bíblico, e acabam se perdendo pelo meio do caminho. Mas ó, volta ao o seu assunto Luciano, lá. o Luciano Gonçalves aqui agora disse assim, ó, ofertas e dízimos sempre é uma questão muito difícil de se conversar com muitos crentes. Luciano, nós vamos marcar para sábado, né, meu pastor, essa Sabe? questão de dízimo e oferta. Vamos Irmãos, falar você que só tem sobre dúvida, isso. só sobre isso. Irmãos, porque é muito. Agora, existe umas coisinhas meio erradas, que nem uma questão aqui, falando sobre questão de judaísmo. Quando um pregador vira e fala assim: olha, aconteceu isso comigo já. Um amigo meu, um grande amigo meu, um dia, coloque o seu Isaac no altar e você vai ver o que vai acontecer. E fez o desafio. E ele virou e falou assim: Pastor Wagner, eu lhe conheço, porque o senhor não é só um bom levantador de oferta. E o senhor sabe disso, meu pastor. Eu sou uma pessoa que tem o coração na obra de Deus. Sim. Eu invisto. E ele falou assim: você não veio pegar o sacrifício, Wagner? O envelope para entrar? Eu falei: rapaz, deixa eu te explicar uma coisa. Se eu pegar o Isaac e colocar no altar, eu tenho que colocar ele no altar e no final do culto, ou eu vou ter que ir na tesouraria, ou ir lá no altar de novo, pegar ele de volta e levar para minha casa. Abraão Porque levou Isaac de volta. isso, Ele só Abraão levou apresentou e Isaac de voltou. volta. Ué. Agora, se o pessoal quer que eu coloque meu Isaac e ficar com meu Isaac, não pode. Então, eu quero que os irmãos e irmãs que estão nos assistindo entendam. Vamos separar uma live só para oferta e dízimo, tá? Mas a Sim, questão do judaísmo, vamos fechar o judaísmo aqui, pastor Wagner. porque senão não vai acabar essa A live hoje. verdade é a seguinte: o judaísmo não pode mudar a nossa vida. Independente do que te oferecem, cajado de Moisés. Tem um amigo meu, eu nem sei se ele ainda está nos assistindo, ele sempre assiste as lives. Eu me lembro um dia, nós já rimos muito disso, que hoje ele já mudou a mente dele, ele já mudou a mente dele. Eu me lembro, um dia eu fui em uma cidade onde ele era pastor, que em Minas Gerais, preguei na igreja dele, e ele me falou de uma campanha que ele ia começar naquela semana, que eu chorei de rir, rapaz, eu brinquei muito com ele sobre isso. Era a campanha do Mar Vermelho. Ele colocou, acho que um pano, um plástico vermelho, não sei, e as pessoas pegavam um cajado e tocavam para o Mar Vermelho abrir. A única diferença é que quando Moisés levantou a vara que estava na mão dele, a Bíblia diz que um sopro das narinas de Deus abriu as águas do Mar Vermelho e o povo passou em terra seca. Nessa campanha que ele ia fazer, o povo não ia Sim. passar em terra seca, eles iam pisar em cima do pano vermelho, que o mar tinha aberto, e o mar ia continuar fechado para eles. Então, a questão minha, pastor Wagner, é não deixar que o povo seja enganado. Irmãos, está na hora da gente conscientizar. O evangelho é claro, é só a gente ler a Bíblia. É uma coisa que eu bato sempre na tecla com irmãos que eu dou aula de teologia, com os membros e obreiros da igreja lá. Inclusive, tem reunião de obreiros, eles são testemunha disso, que eu sempre bato nessa tecla. A Bíblia é cheia de detalhes. Deus é Deus Sim. de detalhe. Se eu ler essa palavra, eu não tenho como ser enganado. Agora, se eu não quero ler, se eu tenho preguiça, tudo que o camarada me falar, eu vou engolir. Eu tenho que aceitar. Agora, meu pastor, veja bem, aqui a gente tem que entrar num outro ponto desses pastores mais simples. Eu já fiz muita campanha. Eu já dei o tijolinho de Neemias. Eu já dei o tijolinho de Neemias. Porque tem gente que tá aí, às vezes, falando assim, porque tem pessoas que estão assistindo aqui, Tá bem que deu tempo de arrepender, vai falar né? assim, hã? Deu tempo, graças deu a tempo Deus. de arrepender. Mas Eu já eu acho assim, ó. ungi o povo. Tô falando de erros. Até é bom que tem pregadores nos assistindo. O irmão Luciano, por exemplo, mesmo, é um pregador do Evangelho. O outro Luciano que entrou também. O que acontece? E tem várias pessoas nos assistindo, tem pastores, pastoras aí nos assistindo. O que acontece? Já cometemos erros. Sim. Eu já cometi erros. O que eu quero que vocês entendam é que eu já ungi o povo. Eu fiz uma campanha, pastor Wagner, que eu ungi o povo com ouro, prata e petróleo. O povo prosperar. Eu já cometi esses erros. Mas, meu pastor, agora deixa eu fazer uma pergunta. Vou te contar, eu peguei a aliança de ouro da minha esposa, a aliança de ouro da minha mãe, que era viúva, pedi ela, falei que vocês não dão isso aí para a gente poder fazer a campanha. Peguei a aliança de ouro, levei no Orives aqui, Juiz de Fora, um amigo meu, ele passou no esmeril para virar o pó. Eu peguei a aliança de um dos meus filhos, eu tenho 4 filhos, então de um deles dava para pegar. Ele me deu a aliança de prata,
Passamos no esmeril, virou pó. Um amigo tinha trago de Macaé petróleo Petróleo. puro. Eu peguei um vidro de azeite, coloquei e fiz a campanha Ouro, Prata e Petróleo. Eu fiz a campanha. E tem pessoas, talvez, se não estiver assistindo, vai assistir nossa live ainda, que já foi um obreiro comigo aqui, hoje mora em outra cidade, que ele começou a campanha num dia, no outro, ele estava esperando há um tempão ser mudado de horário, porque ele trabalhava no horário da noite e trabalhava ele no culto. Ele, nesse dia, ele começou a campanha para isso, para mudar o horário. No outro dia chamaram ele e falaram que seu horário está sendo mudado hoje. O camarada é abençoado, mas isso não justifica o que eu fiz. Eu estou contando o que eu já fiz Mas aqui, pastor e Paulo, vocês podem até rir de mim, mas eu errei. Mas, pastor Paulo, agora, veja bem, o senhor fez a campanha com o intuito, porque aqui existe uma grande questão. Eu acho que mais do que o que se faz, é com o intuito do que se faz. É o que está no coração da pessoa. Não, o senhor fez para arrancar dinheiro do povo? Não tem como, porque se você faz com essa intenção, você já pecou. Como é que você fica no altar? Agora veja bem, agora existem pessoas também, pastor Paulo, que é o seguinte, elas precisam de uma campanha. Ela sempre quer a campanha da quarta-feira, que é a campanha de cura e milagre, que ela não acredita que ela pode ser curada no domingo, mas na quarta-feira ela acredita. Qualquer culto de libertação e qualquer culto de milagre. Agora, só que o que acontece? Houve um erro também da nossa geração. Houve um erro da nossa geração. Qual foi o erro da nossa geração? Dar nome para os cultos. Pastor Manuel do Carmo. Foi irmão Wellington Pedrosa também, é um grande obreiro lá em Rio das Ostras também. Pastor Wellington foi pastor em Maripá, se não me falha a memória, e eu acho que hoje está em Mar de Espanha. Deus abençoe a sua vida, pastor, no nome de Jesus. Agora, veja bem, meu pastor, eu acho que tudo também é muito do que está no coração das pessoas. Porque eu particularmente conheço, eu tenho certeza que o senhor também conhece, grandes homens de Deus que fizeram tudo isso que nós estamos falando, que nós não faz mais, mas que o que acontece? Fizeram com o intuito de abençoar as pessoas. Sim. E não de roubar. Agora, tem um câncer dentro da igreja, isso me revolta muito, que líderes nesta questão, que eles fazem literalmente para matar o povo. E tem um detalhe. Se você não entrar no desafio que ele fez, ele te trata diferente depois do culto. Mas aí nós já não estamos falando de pastores, né? Porque aí já mudou de figura, pastor Vai. Na verdade, o papel de um pastor é apacentar, não é comer a lã. Pastor que come a lã, Ezequiel 34 fala muito bem a respeito dele. Mas nessa questão que você está falando, o pastor Vai, o problema é o intuito do coração do camarada. É o que eu queria que todo mundo entendesse. As pessoas que participam desses rituais de judaísmo precisam entender isso. Se eu tenho que pagar, então, para pegar um objeto do judaísmo. E se eu peguei o objeto, eu abri mão da minha fé em Cristo. Essa é a verdade. Se eu sigo o judaísmo, conhecendo a verdade, quem não conhece, aí, infelizmente, a Bíblia diz que Deus não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Mas se a pessoa já sabe e continua, porque eu vou trazer a arca para dentro da minha casa vai ser abençoada. Não, meu irmão. A sua casa tem que ser abençoada pela presença do Espírito Santo que está na sua vida, que abençoa o seu casamento, o seu trabalho, a sua vida financeira, a presença de Deus. Você não precisa de uma arca. Agora, você mencionou aí, pastor Vai, sei que você está precisando falar sobre os pastores que fizeram isso enganado no passado. Eu quero falar, pastores que fizeram isso com o coração no passado. Nós conheci muitos homens de Deus que faziam essas campanhas não com interesse em dinheiro. Eles faziam na mente de incentivar a fé do povo. Eu acho que era sobre isso que você ia falar. Não, pastor Paulo, o senhor falando sobre a questão da arca, porque a arca vai para minha casa e ela abençoa. Antes da arca ir para a casa de Obed-edom, ela estava na casa de quem? Eu não me lembro agora. Ele trouxe ela de Siló, né? Ela estava a 14 quilômetros de Jerusalém. Quando Davi decide buscar a arca, quando Uzá toca, a Bíblia diz que os bois pendiam e parecia que a arca ia cair, ele toca e morre. Não, mas na casa de quem estava a arca? Não me lembro, agora eu não me lembro.
A gente precisava achar isso aqui. O celular está aqui ocupado agora. Se tiver alguém aí que. Porque, veja bem, essa arca permaneceu por 25 anos na casa desse cara e nada mudou. Porque, na verdade, o que muda a arca. nossa vida é a nossa comunhão com Deus e não o objeto. Você está entendendo? Porque ficou 25 anos na casa do cidadão e nada aconteceu na vida dele. Então, é uma grande questão. Aí agora tem um detalhe, pastor Paulo. Agora aí tem a pessoa que ela pega o talit, coloca o talit e fala, minha vida vai mudar, minha vida vai mudar. Mas ela acorda 10 horas da manhã, pastor Paulo, e está desempregada. E o que é isso, pastor Paulo? Ela pede oração, leva currículo na igreja para receber oração e dorme até meio-dia. Sabe quando é que vai arrumar emprego? Nunca. Aí acho que eu não me lembro se foi o nosso amigo Salomão que disse, ele não precisa do talit, não precisa da arca. Vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Ele tem que trabalhar para poder se manter. Então, mas, pastor Wagner, sabe o que eu queria? Sei que nós já falamos que vamos falar de dízimo e oferta. Eu acho que os irmãos e irmãs que estão nos assistindo, os pastores e pastoras aí, podiam comentar aí na live sobre qual assunto que eles gostariam que a gente falasse no próximo sábado. Se dízimo e oferta vencer, nós vamos falar sobre isso. O que tiver mais comentário aí, nós vamos falar sobre o assunto, porque tem muito assunto importante. Inclusive, é um assunto que nós vamos ter que separar um dia desse para falar sobre o aborto. Porque a igreja está preocupada com coisas dessa vida demais e está esquecendo o que está acontecendo por trás. Enquanto nós estamos nessa pandemia aí, uma deputada criou um projeto de lei falando sobre violência das mulheres e nas entrelinhas do corpo do projeto de lei, você vê que ela está abrindo um espaço para o aborto. Então, nós precisamos falar sobre verdades bíblicas que não vai ser obedecida, se é que nós queremos servir a Deus. Agora, pode fazer suas considerações finais aí, pastor Wagner, ou se você tiver algum assunto para falar ainda. Agora, acho que você começou a tocar no assunto aí de homens que faziam isso no passado, mas eram homens de Deus, homens faziam assim, sem a maldade no coração. Só para mim, acho que ficou agarrado ali. Acho que o pastor Wagner saiu. Ele deve entrar novamente. Então, meus irmãos, estamos chegando ao final da nossa live já. Que vocês tenham compreendido o que nós quisemos dizer aqui. Não dá para a gente trocar esse evangelho puro, o evangelho da graça. Jesus morreu para salvar pecadores. Jesus não morreu para curar a enfermidade. E Jesus não morreu para expulsar demônios, isso ele já fazia enquanto estava vivo. Jesus morreu para salvar pecadores, ele morreu para transformar vidas. Então, esquece judaísmo, esquece todos esses rituais, isso não vai te levar a lugar nenhum. Você quer mudar a sua condição espiritual, quer ver Deus operar na sua vida? Faça o seguinte, se apresente diante de Deus, fale a verdade na sua oração. Não precisa daquela oração bonita, ó potentíssimo e amado Deus, soberano de Israel. Não precisa de nada disso. Só seja sincero. A única coisa que não dá para fazer é mentir para Deus. Diante de Deus, ninguém consegue mentir. Ninguém consegue. Entrou o nosso amigo também ali, o nosso irmão presbítero Adriani, lá de Rio das Ostras. Deus abençoe você também, meu amigo. Muito você e toda a sua família. Um abraço no pastor Gessé, viu? Olha, Deus abençoe vocês poderosamente. Espero vê-los aqui. A live amanhã eu tenho aquela live que eu faço todos os domingos às 17 horas. Mas no próximo sábado vou estar de novo com o pastor Wagner aqui. Se possível, vamos colocar mais um outro pastor aqui. Eu queria que você escrevesse aí sobre qual assunto vocês gostariam que nós falássemos na próxima live, no sábado às 18 horas. Porque de repente você fala assim, fala sobre dízimo e oferta, nós vamos falar só sobre esse assunto. Quer que fala sobre outro assunto? Escreve aí na nossa live, tenho certeza que vai ser uma bênção e vamos aprender junto. Olha, Deus abençoe vocês que nos acompanharam, que comentaram, que participaram, nos ajude a compartilhar, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Citei até o versículo errado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe vocês poderosamente.